Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Vou falar aqui sobre o Michael, né? Sobre o Michael que acabou que não vai pro Flamengo, né? Saiu aí nos últimos dias essa notícia de que o Michael iria pro Flamengo, né? O jogador, o volante do Corinthians, 26 anos, ainda tem uma idade boa, né? Para jogar futebol e tal, no mais alto nível. E aí nos últimos dias parece que o Flamengo se interessou, né? Aí é meio desencontrado, tem gente falando que já tem mais tempo, tem gente falando que é de agora e tudo mais. Para ser uma reposição aí para a volância do Flamengo, né? Pensando muito, eu imagino na Copa América, que o Flamengo vai perder aí muitos jogadores, o Pulgar, o De La Cruz, vai precisar usar mais reservas, e aí fica mais enxuto o time, né? Você tem o Alan, é o Thiago Maia que deve sair do time, né? Então não está sendo considerado. O Vitor Hugo e o Igor Jesus, né? Que são garotos da base, e o Gerson que vai estar voltando de cirurgia, né? Então o Michael viria para ser mais uma opção para lutar por essa vaga, pouco provável de titular, muito mais de reserva. Enfim, o Flamengo chegou a fazer uma proposta, pelo visto, para o Shakhtar, que é o dono dos direitos do Michael, o time russo, né? Por volta de 6 milhões de euros para contratar o jogador em definitivo, que está no Corinthians em empréstimo, né? Empréstimo esse que ele renovou aí até o fim do ano, né? Porque ele teve uma lesão ano passado, então ele renovou por mais um tempo. Mas o Flamengo queria contratá-lo. Parece que informou o Shakhtar e o Shakhtar estava informando para o Corinthians, né? Que tinha 48 horas para tentar bater esse valor. Se não, né, não chegasse no valor do Flamengo, o Shakhtar venderia o jogador para o Flamengo. Enfim, só que aí, né, tiveram as reuniões, o Michael conversou com o Flamengo, o Michael conversou com o Corinthians e chegou à conclusão de que o melhor para a carreira dele seria ficar no Corinthians, né, e não ir para o Flamengo. O que é muito compreensível, né? O Flamengo ele ia disputar vaga, talvez ele nem tivesse oportunidade de jogar, ou tivesse oportunidades muito poucas de jogar. Obviamente ele competiria pelos títulos, né? Pelos maiores títulos, só que talvez ele não fosse uma peça central desses títulos. E ele, um jogador que tem uma posição de titular do Corinthians e vem num grande momento. Ano passado ele passou por um momento muito ruim, teve aquela cena que ele chorou em entrevista, a torcida pedia a cabeça dele. Mas é diferente esse ano. Ele vem num bom momento, vem fazendo gols, né? No último jogo fez gol e vem dando assistências, então ele é titular do Corinthians hoje. Eu entendo ele não querer trocar essa posição por uma posição de reserva. Mesmo que o Corinthians não esteja competindo 100% por todos os títulos do ano, né? Mas é compreensível. A família dele também está acostumada a São Paulo e, pelo que os setoristas falam, não estavam pensando muito em se mudar no momento. Então, isso também sempre conta muito, né, para o jogador, porque família é muito importante, não tem jeito. E se está acostumado a São Paulo, então não é o momento mesmo de sair, que fica em São Paulo, né, para jogar no Corinthians. E também porque o Corinthians prometeu pagar o que deve, né, ao Michael. O Corinthians está devendo aí vários meses de direitos de imagem, que são vários milhões de reais para ele. Então o Corinthians também deve ter aí chegado a algum tipo de acordo, alguma promessa de pagamento até certa data. Ele falou: não, então beleza, vou ficar aqui, não tem problema. Então, somado tudo isso, ele preferiu ficar no Corinthians. O Flamengo já sabe disso, então a negociação já melou, né? E deixou portas abertas aí para o Michael, se ele mudar de ideia, em algum outro momento quiser vir, né, para o Flamengo, enfim, em outra situação. Não ficou nenhum climão, nada estranho, nada errado. Segue o baile, tá tudo certo para todo mundo, né? Então, é basicamente isso. Uma contratação que surgiu um pouco do nada, né? Foi um negócio que, sei lá, ele não sei de onde veio essa ideia, a verdade é essa. O Flamengo não necessariamente precisa de mais um volante, né? Não entendo também perfeitamente. Seria um investimento de 6 milhões de euros, que não é pequeno, mas para o Flamengo hoje em dia acaba que é um investimento um pouco tanto faz. O Flamengo investe aí 19, 18 milhões de dólares à vista, o que são 6 milhões de euros que provavelmente seriam parcelados, né? A diferença também financeira é gritante. Esse tipo de caso mostra um pouco isso, né? O Flamengo hoje ele olha para os outros times do Brasil e decide quem ele quer chamar para jogar. Se o cara topar, o Flamengo paga, né? É meio doido pensar nisso. Há poucos anos atrás a situação era muito diferente.
Mas eu acho que ficou melhor pra todo mundo. O Flamengo não precisa gastar esse dinheiro e ter mais um jogador pra inflar o elenco. O Corinthians precisa do Maicon, jogador importante que pô, seria uma perda sentida, querendo ou não, pro clube, né, pro elenco. E pro jogador eu acho que é o melhor também. Ele continua tendo um pouco mais de destaque na carreira, tem 26 anos, mas ainda precisa se provar muito no futebol, aqui no Brasil, né? E pode ter essa oportunidade pelo Corinthians ainda esse ano, né? Então, acho que no final das contas ficou legal para todo mundo, né? Acho que ficou legal para todo mundo. A nossa outra notícia, né, para fechar aqui, é a seguinte: o Ministério Público da Espanha pediu a prisão de Carlo Ancelotti, gente. Sim, Carlo Ancelotti. O Ministério Público pediu prisão do nosso querido técnico do Real Madrid. Por quê, né? Aí você se pergunta por quê? Sonegar imposto. A Fazenda, né, que é a parte que organiza finanças na Espanha e tudo mais, fez uma investigação e chegou à conclusão de que o Ancelotti está aí fraudando já na casa de 1 milhão de euros em sonegação de imposto. Então, que ele está ocultando a sua declaração de renda, né, que é a declaração de R, digamos assim, sobre direitos de imagem, sobre salários. Então, que ele usa subterfúgios da lei, né, para tentar dizer que não recebeu, né? Tentando passar, por exemplo, os direitos de imagem que ele recebeu do Real Madrid para o nome de uma empresa que, na verdade, é ele, né? Tipo um PJ dele. E aí, dessa forma, não tendo que declarar imposto de renda como pessoa física, se como pessoa jurídica, e pagando muito menos. Só que isso é sonegação. Se essa empresa ela não existe, se ela é de fachada, isso é crime, né? Isso na Espanha, no Brasil, na maior parte dos países do mundo, isso configura crime, né? A sonegação de imposto. E aí, o Ministério Público da Espanha parece que detectou isso e tem certeza suficiente para pedir essa punição a ele. É óbvio que ele não vai preso, né, assim, dessa forma. Isso foi um pedido de prisão aí de 4 anos. E agora ele vai recorrer, vai brigar na justiça, né, para ver o que pode ser feito, né? Isso ainda vai demorar, eu imagino que a gente não tenha mais notícias disso até no mínimo o fim da temporada europeia, né, no meio do ano. Esses processos judiciais são muito lentos, são muito lentos. Ainda mais desse fim de questão de imposto, que tem relacionado puramente a dinheiro, né? Aí é mais complexo ainda, porque como não tem nenhum tipo de crime hediondo relacionado, né? Não existe uma velocidade grande na análise do caso. E o Ancelotti é um cara que tem acesso aos melhores advogados do planeta, então ele vai com certeza enrolar isso tudo que ele puder, e muito provavelmente no final das contas vai ser chegado a um acordo que ele vai ter que pagar aí uma parcela do que ele de fato sonegou, né, para se livrar aí de cadeia e tudo mais. Eu suponho que ele acabe pagando aí, o Ancelotti pagar meio milhão de multa não é nada, né? Se ele sonegou 1 milhão, se ele pagar meio milhão de multa, 700 mil de multa, ele ainda saiu ganhando dinheiro, né? Verdade é essa. Então, eu acho que no final das contas vai chegar nisso. Depois aí de todas as questões legais, etc, que for acontecer. Mas é engraçado, porque engraçado não, né? É complicado. Porque ele foi, pediram essa condenação, né? Tem outros pontos, ele já é um cara mais velho, ele não é espanhol, ele é italiano, né? Então, assim, na pior das hipóteses, ele vai ter que sair da Espanha, né? Na pior das hipóteses, se ele for julgado de fato e condenado à cadeia. E aí volta a ser pensar em Ancelotti seleção brasileira, hein? Olha só. Olha só a coisa aí, hein? Olha a coisa montando de novo. Pois é, complicado, né? Enfim, notícia aí então, Ancelotti na cadeia? Veja só. Eu não acho que vai dar em nada. Vai pagar multa, fazer trabalho social e tá resolvido, né? Até porque se ele só negou dinheiro, se ele devolveu o dinheiro, na minha concepção, tá resolvido, né?